Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma conversa com você. Hoje eu quero realmente falar com você sobre como a graça de Jesus transforma as nossas feridas emocionais, cura a nossa alma. É esse assunto que vamos falar. Nós temos o Evangelho é boa nova de salvação. E não existe nenhum recurso mais atualizado, mais perfeito, mais eficaz para lidar com todos os problemas que o pecado trouxe à nossa existência, que o pecado trouxe à humanidade, que garante ao homem plenitude de vida em toda a sua existência, em todos os aspectos que envolvem a nossa existência. O Evangelho é perfeito e no Evangelho nós temos resposta para todos os problemas que o pecado trouxe para nós, certo? Hoje nós vamos olhar um pouco mais para aquele texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, onde Jesus nos faz aquele convite: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Essa palavra é um convite que Jesus fez e continua fazendo a toda a humanidade, trazendo esperança, trazendo segurança, trazendo conforto. E mais do que isso, é uma forma de Jesus revelar para você, revelar para nós o seu coração. Eu gravei um vídeo aqui falando realmente que quando as pessoas falam de Jesus, elas falam da doutrina da salvação, da doutrina da encarnação, fala do comportamento, fala de como Jesus fala. Mas quando Jesus fala de si, ele fala do anseio do seu coração. E é disso que nós estamos tratando aqui, falando realmente como Jesus é por dentro, certo? E aí então esse versículo que nós vimos aqui hoje, eu quero te comprovar que realmente as palavras de Jesus foram comprovadas. Jesus prova com a sua vida tudo que ele prometeu. Tudo que ele prometeu, ele prova através da sua vida. Eu quero ler com você mais um versículo que nós temos uma promessa poderosa de Jesus, que está em João 16:33, onde Jesus diz: tenho dito isso para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós lemos essa palavra, não sei como é que você se sente ouvindo isso. Isso não é minha palavra, é a palavra de Jesus. Como é que você se sente ouvindo essa declaração, ouvindo essa afirmativa de Jesus? Tenho te dito isso para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na verdade, é como que se Jesus estivesse nos convidando a olhar para dentro do seu coração, revelando para nós a sua profunda preocupação para conosco. Essa passagem, ela ensina para nós que, apesar das dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, nós precisamos lembrar que é um caminho para a verdadeira paz. E esse caminho para a verdadeira paz é a confiança em Jesus. Então Jesus, ele faz uma promessa. A promessa é deixar paz àqueles que confiarem nele. E ele explica dizendo: no mundo vocês terão aflição. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha só, na vossa caminhada nessa vida por causa do pecado, vocês vão ter luta, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por muitos desafios. Mas fiquem tranquilos, não se preocupem, agora vocês estão debaixo da minha guarda, vocês estão debaixo das minhas asas. Se animem, fiquem animados, porque vocês são especial para mim e em mim vocês terão paz. Em mim vocês terão paz. Agora eu quero que você preste atenção para ver como Jesus comprova com a sua própria vida o que ele fala no Evangelho. Como ele comprova com a sua própria vida o que ele revela ser desejo do seu coração. Certa vez Jesus, ele chega a um povoado, isso está relatado em Mateus capítulo 14, versículo 14, e a Bíblia diz que
Jesus depara com um monte de pessoas, uma multidão de pessoas, muitas pessoas, doentes, aflitas, exaustas. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão, movido de compaixão. Jesus fez o quê? Jesus curou cada doente. Jesus expulsou os demônios. Jesus tratou, deu um cuidado específico, especial a cada indivíduo que estava naquele contexto de sofrimento, de dor, naquele momento. Observa, o que vemos Jesus declarando em palavras, agora nós vemos ele provando em ações. Isso é poderoso. Agora tem mais um texto que eu quero que você preste atenção. Mateus capítulo 8, versículo 1, versículo 2 até versículo 3, tem o relato de um leproso, um homem que era leproso. E um leproso era um homem considerado impuro, era um homem isolado socialmente, era um homem que não tinha reputação, era um homem que não tinha identidade. Era um homem que a sua marca era vergonha. Interessante que quando um leproso se aproximava da cidade ou diante da sociedade, as pessoas gritavam, leproso, leproso, e todo mundo saía correndo, escondendo, e muitas vezes ele era apedrejado para fazê-lo afugentar-se, sair de perto. Ele era apedrejado. E a Bíblia diz que o leproso, vendo Jesus, ele se aproxima de Jesus. E Jesus não teve aquela atitude de nojo nem de repulsa. E ele vai até Jesus, ele adora Jesus, e ele diz para Jesus, ele pergunta para Jesus, ele disse, Senhor, se tu queres, podes purificar-me. E Jesus responde para ele, eu quero, e seja limpo. Ou seja, é como que aquele leproso, ele chega para Jesus, ele faz a seguinte pergunta para Jesus, Jesus, qual é o desejo de Deus para com a minha vida? O desejo de Deus para com a minha vida é que eu seja um homem doente, é que eu seja um homem realmente sem reputação, é que eu seja um homem realmente que vive desprezado, que vive realmente, eu nasci para isso, eu nasci para sofrer. Qual é o desejo mais profundo do coração de Deus? Porque eu não entendo, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu sou uma pessoa totalmente doente, deprimido. Então aquele leproso, ele manifesta o desejo do seu coração. Qual é o maior desejo do coração dele? Era ser curado. E Jesus responde para ele, o desejo mais profundo do coração de Deus é que você seja curado, é que você seja livre. E observa que o convite de Jesus para nós é vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, esse leproso encontrou em Jesus descanso, encontrou em Jesus purificação. Temos mais uma narrativa muito interessante. 4 amigos pegam um homem paralítico, totalmente quebrado, e leva até Jesus. E é incrível que aquele paralítico, enquanto descia, Jesus olha para aquele paralítico, antes dos amigos do paralítico falar para Jesus o que eles queriam, antes mesmo do paralítico falar alguma coisa para Jesus, é como que Jesus ele não conseguisse aguentar palavras de segurança, de conforto que estava dentro dele. E ele olha para aquele paralítico e ele fala assim, a tua fé te salvou, perdoados estão os teus pecados. Jesus tem um anseio ardente no seu coração para curar a sua dor, para aliviar-te do peso que você carrega. Por isso que aqui, porque é o que você tenha esse contato com esse Jesus que te ama, esse Jesus que realmente não somente falou, mas que provou com a sua vida os anseios do seu coração. Na verdade, ele veio para morrer por causa disso. Imagine alguém que morre por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Imagine alguém que deu a vida para te salvar. Ele te ama incondicionalmente. Se nós fizéssemos uma pergunta para Jesus, qual é a sua maior angústia, Jesus? Ele iria responder, a minha maior angústia é a sua angústia. Se nós fizéssemos uma pergunta para Jesus, Jesus, o que te faz transbordar, o que faz você chorar, o que faz você sofrer? Ele falaria para você, o que faz o meu coração transbordar de lágrimas são as tuas lágrimas. A gente percebe que
Então a gente percebe que diante daqueles que são moralmente reprováveis, socialmente marginalizados, considerados indignos, eles não apenas recebiam a misericórdia de Cristo, mas era exatamente aquelas pessoas que acendia a piedade no íntimo do ser de Jesus. Mais uma vez, nós vemos algo aqui. Jesus afirma com a sua vida o que ele fala com a sua boca. Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é interessante quando a gente olha a observação dos estudiosos, dos religiosos, os líderes religiosos daqueles dias, eles deram um título para Jesus. E esse título que eles dão para Jesus revela algo muito profundo para mim e deve revelar para você também. Eles diziam que Jesus era amigo de pecadores. Jesus é amigo de pecadores. Jesus é amigo de pessoas como eu e você. Essa palavra, ela confirma e aprova que Jesus não é apenas alguém que ama, não é apenas alguém que é amoroso, mas Jesus é o amor que veio do céu para morar em nós, para nos fazer sentir amado. Jesus é o amor que veio dos céus para morar em nós, para nos fazer sentir amado. Eu não sei como é que você se sente, não sei como é que você está, mas eu espero de verdade que você encontre paz ao ouvir essa palavra. No Antigo Testamento havia uma lei terrível, era uma lei de pureza, ou seja, quando uma pessoa pura encostava numa pessoa impura, a lei considerava aquela pessoa pura impura por encostar ou por conviver com uma pessoa pura. Então, a imoralidade do outro tornava o outro imoral, a sujeira do outro tornava o outro impuro, ou seja, a sua moralidade era contagiada pela sujeira do outro. E agora imagina, Jesus sabe que toque fala mais alto do que palavra. E quanto de nós não gostaríamos muitas vezes, diante de uma luta, diante de uma dor, diante de um momento de luto, ou de um momento em que a gente está chateado, magoado, ter alguém que apenas nos abraça. Quantas vezes um abraço fala mais do que uma palavra? E Jesus entende o poder de abraço. Jesus não apenas falava, Jesus ia e tocava nas pessoas. E Jesus quer tocar o seu coração agora. Jesus quer tocar você agora. Então observa que a piedade enchia o coração de Jesus e fazia com que ele tocava nas pessoas. Ao contrário, quando Jesus tocava no impuro, Cristo não ficava impuro, Cristo não tornava impuro, mas era o impuro que tornava puro. Quando Jesus tocava num doente, não era Jesus que era contagiado com aquela doença, mas ao contrário, era aquele doente que tornava curado. Talvez você me diga assim: ah, Sanu, mas tudo isso era quando Jesus viveu, e atualmente eu não vejo isso acontecer. Aqui no Novo Testamento nos faz lembrar algo que eu quero te lembrar. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer que Jesus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Eu quero que você creia num Cristo vivo, que ama você incondicionalmente e que tem poder para cuidar de você. E ele tem poder para cuidar de você. Eu quero te dizer que existem ferramentas, existem meios para te ajudar a se libertar de qualquer trauma, de qualquer problema que você estiver passando na sua vida. Inclusive eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar, é só entrar em contato. Preste atenção, o mesmo Cristo que chorou na tumba de Lázaro, o mesmo Cristo que tocou aqueles enfermos, é o mesmo que hoje chora conosco no nosso desespero, nos nossos momentos solitários. O mesmo que foi e tocou o leproso com seu braço, é o mesmo que hoje nos toca quando nós sentimos incompreendidos e desprezados. O Jesus que foi e purificou pecadores com vidas totalmente bagunçadas é o mesmo que alcança as nossas almas, responde os nossos pedidos
em meio à nossa miséria e traz purificação à nossa alma. Em outras palavras, o coração de Cristo não está distante de você. Hoje, Jesus está mais presente e mais perto de você do que quando estava com aquelas pessoas. Sabe por quê? Naqueles dias, Jesus estava de carne e osso, ele não podia estar no coração das pessoas. Hoje, Jesus habita em nós por meio do seu Espírito. Se você tem Jesus, ele habita em você por meio do seu Espírito. Eu quero te dar dicas práticas para você cultivar paz interior. Primeiro, leia e medite na palavra de Deus. Reserve um tempo diariamente para ler a Bíblia. Segundo, ore. Reserve sempre um tempo para expressar as suas preocupações e peça a orientação de Deus. E crie um espaço para você mesmo exercitar um momento de calma, um momento de você ouvir o Senhor e ouvir a si próprio. A terceira coisa, pratique a gratidão. Diariamente, procure sempre, ser grato a Deus pela vida, ser grato a Deus por cada situação que você percebe que Ele deu resposta, por cada bênção que está acontecendo. Seja grato a Deus por essa palavra que você está ouvindo agora. Então desenvolva a gratidão. Quarta coisa, desenvolva resiliência, ou seja, não deixe que pensamentos negativos, que palavras, que coisas ao contrário, te destrua. Seja resiliente, acredite que realmente Jesus está contigo. Cada desafio pode ser um passo em direção ao crescimento pessoal. Então seja resiliente, entenda isso, que cada desafio é um passo para você crescer e não para você decrescer. Seja resiliente. E por último, eu quero te pedir, para você desenvolver paz interior, tenha compaixão. Como Jesus demonstrou compaixão, demonstre mais amor às pessoas. Deus abençoe a sua vida. Me diz aqui, eu fui claro com você? Essa aula te abençoou? Realmente você entendeu? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.